Oi, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Larissa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ciclo trigonométrico e arcos. Pessoal, existem duas formas da gente representar aqui a medida dos arcos, tá? Um arco ele pode ser representado em graus ou radianos. Então nós vamos usar aqui na aula essas duas notações. Representar a medida de um arco usando o grau, tá? Ou o radiano. Então, vocês vão perceber essa análise aí que a gente vai fazer. Uma hora eu vou explicar conceitos para vocês usando os graus e outra usando o radiano. Por exemplo, eu tenho nesse caso aqui, coloquei para vocês essa tabelinha com os arcos mais usados, 30, 60, 45, 90, 180, tá? Esses são os mais utilizados. Como que a gente transforma de grau para radianos ou radianos para graus? A gente pode usar a regra de 3, pessoal, padrão. Nós já vimos que 180 graus equivale a π. Então, como que eu encontro 30 graus? Faço uma regrinha de 3, eu consigo transformar essa conversão ali. Então, todo ângulo em grau eu consigo transformar em radiano e vice-versa. Ciclo trigonométrico. Pessoal, eu posso pegar a minha circunferência e dividir ela em 4 partes. Quando eu divido ela em 4 partes, o que eu tenho nesse caso? Eu tenho aqui esse ponto A, um 0, outro ponto, 0, 1. Por que 0, 1? Que é 0 para x e 1 para y. Agora, menos 1, 0, ou seja, menos 1 para x, 0 para y. E aqui, 0 menos 1, ou seja, 0 para x, menos 1 para y. É importante a gente saber disso, tá? O centro dessa circunferência é 0, 0 e o raio dela nós temos que é igual a 1. Então, pessoal, agora a gente vai analisar os quadrantes. Primeiro quadrante vai de 0 até 90 graus. Então, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2. Observem, pessoal, que nós temos aqui os quadrantes no sentido anti-horário. Então, eu tenho o primeiro, segundo quadrante, que vai de 90 até 180, ou de π sobre 2 até π. Terceiro quadrante vai de π a 3π sobre 2, ou 180 a 2π. E quarto quadrante, nós temos de 270 a 360 graus, ou de 3π sobre 2 até 2π. Então, observe aqui que nós temos os quadrantes no sentido anti-horário. Nós dizemos, pessoal, que os quadrantes são simétricos. Então, o M do primeiro quadrante vai ser simétrico ao N do segundo, ao P do terceiro e ao Q do quarto. Então, esses pontos aqui, eles são simétricos em relação aos quadrantes. Portanto, os arcos também vão ser simétricos, tá? Então, eu tenho aqui o arco de medida alfa, e se vocês analisarem, nesses pontos aqui, os arcos, eles também vão ser simétricos. Agora, pessoal, o que eu tenho nesse caso? Se eu tenho essa medida alfa, para encontrar a medida simétrica, basta fazer 180 menos alfa. Por exemplo, se aqui fosse 30, esse ângulo aqui seria 180 menos 30, que dá 150. Aqui, pessoal, eu vou representar como 180 mais 30, então ficaria 210. E aqui, 360 menos 30, então seria 330. Então, basicamente, eu faço menos. Se eu tenho esse ângulo alfa, então eu tenho 180 menos alfa, depois 180 mais alfa e depois 360 menos alfa. Particularmente, pessoal, eu acho mais fácil achar os ângulos simétricos utilizando o grau do que radiano. Se a gente for olhar aqui em radiano, eu tenho alfa, depois π menos alfa, π mais alfa e 2π menos alfa. Eu acho melhor fazer essa relação de simetria usando graus do que radianos, mas fica a critério de vocês. A ideia é a mesma. A diferença é que aqui eu tenho π, né, e 2π. Porém, eu ainda acho mais fácil trabalhar com graus do que com radianos. Expressão geral dos arcos. Pessoal, nós temos arcos côngruos. Arcos côngruos são aqueles que possuem a mesma localização no ciclo trigonométrico. Nós vamos ter que menos 10 e 350 são arcos côngruos. Essa notação aqui, gente, de menos 10, ela vai indicar o seguinte, que esse sentido aqui é o sentido horário. Então, se eu tenho um arco com medida negativa, indica que ele está representado no sentido horário. Positivo significa que ele está representado no sentido
anti-horário, ok? Primeira determinação positiva. Então, eu coloquei aqui como exemplo para vocês, calcule a primeira determinação positiva de 1000 graus. Gente, primeira determinação positiva de 1000 graus. O que eu preciso fazer nesse caso? Eu quero achar qual é o ângulo, tá, correspondente aos outros. A primeira determinação positiva, qual é o ângulo correspondente a 1000 graus? Um ângulo menor correspondente a ele. Para que eu faça isso, encontre a primeira determinação positiva, a gente vai fazer um processo bem simples, que é dividir 1000 por 360, porque daí eu sei quantas voltas esse 1000 deu, tá? Para chegar, quantas voltas completas ali que corresponde a 360 graus. Então, nesse caso, então, nós vamos pegar 1000 e dividir por 360. Vou tirar os graus ali para ficar mais fácil, tá? Então, se dividir 1000 por 360, dá por 2, que dá 720. Se a gente for subtrair aqui, pessoal, nós temos 280 graus. Então, nós temos que essa é a primeira determinação positiva. Então, quando eu quero encontrar a primeira determinação positiva de um ângulo, eu vou dividir esse ângulo por 360. Se você fosse subtraindo por 360, também daria, só que não convém. Então, o que eu tenho nesse caso? Que esse 1000 foram 2 voltas completas, mais 280 graus. E esse 280 graus que vai ser a minha primeira determinação positiva. Pessoal, nós temos aqui o seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Então, em relação ao cosseno, a gente sempre relaciona o cosseno ao eixo X, tá? E o seno ao eixo Y. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver os sinais do quadrante. No primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno, eles vão ser positivos. Então, observem que eu representei aqui em verde cosseno e em vermelho o seno. Então, no primeiro quadrante, eles são positivos, ok? Agora, pessoal, seno de 90 é 1. Seno de 90 é 1 e cosseno de 90 é 0. Por quê? Se o cosseno está relacionado ao eixo X, então ele vai ser 0 para quem? Para Y. E se o seno está relacionado ao eixo Y, em 90 ele vai ser 1 para Y, para seno, né? E 0 para o cosseno. Então, cosseno de 90 é 1 e cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1. Agora, gente, no segundo quadrante, o seno, o sinal é positivo. Então, aqui sinal positivo e cosseno, o sinal é negativo. Nesse caso, gente, nós temos que o cosseno de 180 graus vai ser igual a menos 1 e o seno de 180 graus vai ser 0. Por quê? Eixo X nós temos 1 e menos 1 para cosseno. Eixo Y nós temos 1 e menos 1 para o seno. Então, por isso que seno de 180 é 0 e cosseno de 180 é menos 1. Agora, no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno eles vão ser negativos, tá? E aí nós vamos ter, nesse caso, seno de 270 está relacionado ao eixo Y, então vai ser menos 1. E como está relacionado ao eixo Y, significa que é 0 para X. Então, cosseno de 270 vai ser 0. E seno menos 1. Quarto quadrante, pessoal, seno positivo, seno negativo e cosseno positivo. Então, se a gente for olhar aqui, nós temos que cosseno de 360 graus, né? Ou 0 vai ser igual a 1. E seno aqui de 360 graus vai ser igual a 0. Então, os valores que estão relacionados ao eixo X, nós vamos ter para cosseno, mais 1 e menos 1. Valores relacionados ao eixo Y, para o seno, mais 1, 90, menos 1, 270. Em relação à tangente, pessoal, os sinais da tangente eles vão ser opostos. Então, nesse quadrante, no primeiro e no terceiro, a tangente vai ser positiva. E no segundo e quarto, ela vai ser negativa. Então, os sinais eles estão na diagonal aqui. No primeiro quadrante, pessoal, não existe tangente de 90. Então, não existe tangente de 90, beleza? Se vocês olharem aqui,
está paralela ao eixo y, então não existe essa tangente. Agora, tangente de 180 vai ser igual a quanto? 0. Tangente de 270 graus, como está paralela ali ao eixo y, também não existe. E tangente de 360 graus, ou 2π, vai ser igual a 0. Relação trigonométrica fundamental. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte. Se eu tenho aqui o raio de medida 1, cosseno eixo x, seno eixo y, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui. E aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter uma das relações mais importantes na trigonometria aqui do triângulo retângulo, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x resulta em 1. Então, eu provo isso daqui por Pitágoras, tendo uma circunferência aqui de raio 1. Nós temos as consequências que, basicamente, nessa relação seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, em que eu isolo o seno, né? Passo o cosseno para cá, então ele fica negativo, ou eu isolo o cosseno, passo o seno para o outro lado, ele também fica negativo. Nós também temos outras relações bem importantes, pessoal. Primeiro, a tangente é a medida do seno sobre cosseno. A secante de x é o inverso do cosseno de x. Temos que lembrar que a cossecante de x é o inverso de seno de x. A cotangente de x é o inverso da tangente de x, então eu também posso representar como cosseno de x sobre seno de x. E 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. A gente demonstra a partir dessa relação fundamental aqui. E 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Também demonstramos a partir dessa relação aqui. Pessoal, eu quero que vocês, baseado na explicação, tentem fazer os exercícios 1, 2 e 4 da página 272. Muito obrigada pela atenção de vocês.